Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do DadosCast, nosso 28º episódio, e hoje temos um convidado mais do que especial, nosso amigo, parceiro e cliente da Armazém Ribeira, Gustavo Barbosa. E aí, Daniel? Bem-vindo, Gustavo, ao DadosCast. E para me ajudar a conduzir esse papo, tem o meu grande amigo e sócio, Cláudio Lima, CTO da Bianalytic. Olá pessoal, mais um prazer estar aqui participando do DadosCast com o Gustavo. Gustavo, a gente gostaria de Vamos lá, de você. Claudinho. Não, vamos lá, Claudinho. Conta um pouquinho, Gustavo, quem é o Gustavo, enfim, pra gente se apresentar aí? um pouquinho. Eu sou Gustavo Barbosa, pai de 2 filhas, Manuela e Helena, casado, comerciante, né? Me formei em administração, fiz MBA, mas sou aquele comerciante ainda antigo. E temos lojas aí, trabalhamos vendendo produtos para marcenaria, né? Atendendo o foco no marceneiro. Empresa Armazém Ribeira, que iniciou com meu pai em 91 lá na Ribeira. Ele tinha uma fábrica de móveis e com o estoque dessa fábrica abriu a loja. E hoje o nosso negócio é esse. A gente está aí em 3 estados trabalhando aí e atendendo marceneiro com o slogan Orgulho de Servir o Marceneiro. Boa, eu sou o Daniel, sou CEO da Bianalytic e vamos para mais um episódio. Bom, para começar esse papo, ia pedir para você começar contando um pouquinho quem é o Gustavo, tua trajetória profissional, enfim, e também um pouquinho da história do Armazém Ribeira. E aí, galera, obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Gustavo, sou pai de 2 filhas, trabalho com a minha família no Armazém Ribeira, que foi fundado há 31 anos atrás. O meu pai tinha uma marcenaria e abriu a loja para vender produtos para marcenaria em 91 na Ribeira, né? Por isso o nome é Armazém Ribeira. E ao longo desse tempo a gente foi passando alguns irmãos e tal, e hoje trabalhamos eu, meu pai e minha irmã, e mais uma equipe grande conosco. E temos hoje lojas em Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E 200 funcionários e um bocado de dados, e assim foi que a gente se conectou com a Bianalytics para poder transformar esses dados em informação que a gente possa orientar principalmente os nossos líderes, né? Assim, hoje o nosso foco principal com a Bi, né? A gente está podendo pegar informações e a gente da gestão tem informações, mas principalmente a nossa equipe. E a gente usa principalmente a Bianalytics, né, para conseguirmos dar um norte, né, e a equipe ter informação rápida e que ajude eles no dia a dia a tomar decisões. Boa. Legal essa história, né? Então, saíram da Ribeira e agora estão quase dominando o Nordeste, para pensar, né? Porque Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E qual o próximo passo, Gustavo? Para onde é que vocês vão? É verdade, né? Hoje em dia, assim, a gente atende a marcenaria, né? O nosso segmento é varejo, né? A gente é varejão, né? Assim, tem essa pegada de estar lá, campanha, promoção, né? Fazendo ações, mas a gente tem um foco, né? Em ajudar o marceneiro, né? Então, na verdade, a gente entende que se eu consigo auxiliar o marceneiro a ele se desenvolver, a ele ser mais profissional, né, a ele gerir melhor o negócio dele, a gente vai estar ampliando o nosso mercado. E a gente também entende que a marcenaria ela tem uma importância não só econômica, né, porque é bem óbvio que quando você contrata um marceneiro da sua cidade, você mantém a sua economia circulando, né, você mantém o dinheiro dentro da sua economia. Mas, além disso, né, assim, as marcenarias, né, a gente até fez uma pesquisa recente que está, inclusive, em nosso canal de YouTube, explicando a importância social da marcenaria. Né? Assim, um percentual significativo, acho que 37%, se eu não me engano, dos funcionários, dos marceneiros, são jovens, né, e muitos desses eles não tinham profissão. Né? Então, termina que os funcionários dos marceneiros eles conseguem adquirir uma profissão, né? Muitos desses estão em zona de risco. Então, quando você contrata um marceneiro local, além de você deixar o dinheiro na sua cidade, você dá oportunidade a jovens que estão, muitas vezes, em zona de risco e você pode dar uma oportunidade de ele criar uma profissão, né? Então, a gente vem nessa pegada, né? Obviamente, o nosso negócio é vender material, né? A gente está aí
até com a própria B-Analytics, todo dia querendo entregar mais rápido, querendo, né, assim, acertar na entrega, né? A gente presta algum serviço lá de corte e tal, fazer tudo mais bem feito, atender bem o cliente, tal, satisfação do cliente. Porém, a gente tem esse propósito, no fundo, que é ajudar o segmento da marcenaria, né? Seria isso aí a nossa ideia, né? Então, a gente pretende continuar crescendo, mas sempre em cima dessa ideia. Esse é o impacto social que você conta, né? Mas acho que o negócio de vocês tem um impacto muito maior e acho que a pandemia falou muito sobre isso, né? Enfim, proporcionar bem-estar para as pessoas que ficaram dentro de casa. Enfim, imagino que vocês tenham notado um pouco do impacto da pandemia no negócio de vocês, nesse sentido de que, pô, o comércio fechou, mas, por outro lado, o mercado que fornece bens para dentro das casas das pessoas, a gente também viu um boom de aumento, assim, né? Como é que foi para vocês isso, assim? Foi bom? Bom não, que a pandemia não foi bom para ninguém, né? Complicado, mas, sim... Como é que foi esse período para vocês? A gente costuma dizer que apesar da questão da saúde, né, que foi uma tragédia, mas o segmento evoluiu muito, né, nesses últimos 3 anos aí. Não só em relação a vender mais, né, eu acho que o segmento de construção em geral, né, a gente meio que está inserido nisso, cresceu muito, né, as pessoas realmente voltaram a olhar para dentro da casa, né, a população em geral, e isso terminou crescendo um pouco o mercado. E a gente até ficou com um pouco de receio de realmente foi uma época que a gente vendeu mais, eu acho que alguns segmentos venderam bem mais, né? Meio que também o cliente não tinha, não posso sair, não posso viajar, e terminava que a pessoa quer gastar, né? Assim, então, isso também contribuiu, né, assim, para essa situação. Mas a gente até imaginou que depois teria uma queda grande, e teve uma queda, mas não tão grande, porque assim, depois que você se acostuma a ter uma casa legal, né, meio que você não consegue regredir, né? Então assim, o segmento deu uma crescida, a gente entende que o segmento cresceu, né? Apesar de que nosso segmento briga aí com móveis de lojas de magazine, com móveis de lojas de modulados que vêm de outros estados, né? Então, a gente tem essa disputa aí, né? Mas, em linhas gerais, o segmento cresceu sim, e realmente crescemos bem as nossas vendas nesse período aí da pandemia. Imagina. Teve alguma mudança na operação, Gustavo? Tipo, entrega ou alguma confirmação de qualidade do produto junto com o cliente? Porque na pandemia não tinha tanta atividade presencial, né? Na pandemia foi o seguinte, o nosso segmento ele se enquadra como material de construção, então não necessariamente a gente fechou lojas. Porém, como a gente está em 3 estados e deixa eu ver aqui, umas 5 cidades diferentes... São quantas lojas no total? Hoje são 7 lojas. Então, assim, durante a pandemia tinha cidade que a loja tinha que fechar e a outra não, e sim, era uma loucura, assim, cada semana era uma novidade e a gente ia ali se adequando. Mas, assim, a gente cresceu muito as vendas por WhatsApp, que já era uma realidade no nosso segmento, mas, obviamente, terminou ajudando muito, né, assim, a isso se desenvolver rapidamente. Mas, assim, a gente continuou conseguindo entregar a mercadoria, porque se enquadrava nessa questão de material de construção. Os marceneiros em si, que teve muita dificuldade em relação à montagem, né? Num período, eles não conseguiam entrar nos apartamentos dos clientes, né? Então, você ficou ali 2, 3 meses sem conseguir montar, e aí você não consegue fazer mais serviço, porque a marcenaria, você ia acumulando móveis e não conseguia nem ter onde colocar, né? Mas, assim, isso foi bem no comecinho, logo depois, assim, sei lá, depois de agosto de 2020, né? Meio que normalizou aí essa questão de abrir ou não abrir. E assim, apesar de ir flexibilizando, o segmento 2021, né, até o meio de 2022, ainda sofreu um impacto forte em relação a crescimento de vendas, falta de produto, né? Tivemos problemas de todo tipo, né? Questões de logística, produto que não chegava para produzir um produto e aí faltou produto. Então, foi aquele momento ali, meio que todo mundo passou por isso, né? Foi bem parecido. Aproveitando o gancho, não sei se o Daniel ia puxar esse assunto, mas do dashboard que você tem, que tem acompanhamento das lojas, que eu lembro, da ruptura, ajudou nessa época? Fez diferença? Exato. Hoje com a BI, né, nós temos vários dashboards, né? Eu estava até pensando nisso antes de vir.
A gente tem dashboard que a gente controla a comissão, tem dashboard que ajuda a monitorar a equipe de compras em relação à ruptura e orçamento, né? Orçamento de compras. Tudo online, né? Então, a gente hoje tem informações que a gente tinha no fim do mês todo dia, né? Assim, a toda hora. E não é muito simples a gente conseguir habituar a equipe, né, a olhar isso. Mas, assim, a gente vai conseguindo e vai vendo o resultado, né? Realmente, a gente... Hoje eu brinco que eu digo assim, a gente tem informação para todo jeito, para todo lado, basta querer de forma simples e prática, né? Até, assim, falando um pouco sobre como foi o início lá da BI, né? A gente, na verdade, estava buscando... A gente tinha muitas planilhas, porque ao longo do tempo a gente passou por 4 sistemas diferentes aí, sei lá, entrou no SAP e deu errado e saiu. Então, assim, e antes do SAP teve outro que também não deu certo. Então, a gente teve uma série de mudanças e a gente precisava ter informações em planilhas, né? Assim, meio que a gente foi meio que se acostumando, porque quando muda o sistema, você não tem informação da venda, aí o sistema não dá indicação de compra. E aí você tem que se virar ali nesse meio tempo, né? Então, a gente meio que foi criando uma cultura de trabalhar em planilhas, sendo que chega uma hora que, assim, na época eram 5 lojas, né, quando a gente iniciou com a BI. Mas assim, mesmo 5 lojas já começa, né, assim, a virar uma coisa complexa de você, né? Tá numa planilha, né? E a gente foi atrás de alguém que mexesse na verdade, com Power BI. Né, que fosse dessa área, né? E aí chegou no nome de vocês, e aí a gente teve uma conversa, até estava olhando as conversas antigas aqui, como é que foi isso mesmo? Deixa eu lembrar. E eu lembro que eu, tipo assim, falei num dia, no outro dia teve uma reunião, no outro dia a gente assinou o contrato, foi um negócio bem rápido. Bem corrido, eu lembro. Assim, a gente foi montando, né? Não sei se hoje ainda é assim, totalmente personalizado, mas na época a gente foi montando o que a gente queria aos poucos, né? E hoje a gente tem, assim, apesar do sistema dar essa informação, né? Mas o seu sistema não dá, ele dá a informação. Mas você tem que entrar lá, você tem que selecionar, você tem que filtrar, você tem que dizer a data, você tem que... A cara do sistema não é a cara que eu quero exatamente, né? E o cara do sistema não pode fazer... Então, assim, às vezes você quer comparar o ano passado com esse ano. Aí o sistema, você tem que ir lá, você tem que puxar o ano passado, você tem que puxar esse ano. Então, assim... E não é todo mundo que desenrola, às vezes, né? Exato. E mesmo que desenrola, leva tempo, né? Assim, enquanto que com o BI-Analytics a gente vai exporta a informação, meio que tem uma planilhona lá do Excel, eu acho, eu não sei como é lá os dados, mas assim, a gente vai acumulando isso e fica lá e meio que a gente tem tudo instantaneamente, né? Sim. E principalmente na interface que a gente quer, né? Então, se a gente acha que é importante o comprador olhar a ruptura e olhar por linha, e a gente meio que desenhou como a gente queria e já está ali na cara dele ali uma informação para ele tomar a decisão, né? Eu acho que essa é a... Você disse uma vez até que botou na TV, né? Comprou uma TV. Tem lá, né? No setor de compras tem. A gente até pensou em colocar em mais setores, mas assim, nem todo relatório dá para colocar numa TV. Mas o do setor de compras a gente conseguiu deixar, né, bem desenhado, bem visual, assim. Quem está dentro da meta em qual loja, né? Cada comprador tem as suas linhas, né? Então a gente conseguiu fazer isso no setor de compras, né? E aí, assim, a gente usa os dashes, né, em várias áreas, né, na verdade. Você falou um ponto interessante, que é a gente tem informação, mas o nosso time não está pronto, nem todo mundo do nosso time está pronto para usar essa informação, né? E é um processo natural, porque a gente acompanha muito isso nos nossos clientes, esse processo de transformação digital, enfim, o negócio de vocês é um negócio que ele é um negócio tradicional, é um negócio que nasceu como 90% das empresas aqui no Brasil, que são familiares, mas vocês inovam muito, né? Isso é algo muito legal, porque vocês são um grande case de inovação no mercado muito tradicional, que é o varejo, e principalmente o varejo físico. Mas como é que foi esse processo de transição, assim, de mudança cultural, de levar essa informação para o time, de fazer com que o time consumisse essas informações? Porque você falou que o sistema tem aquele dado, ele tem informação, a informação vem do sistema, mas acho que o grande ponto do BI é a facilidade com que você fornece essa informação. Porque a gente vive incentivando os nossos colaboradores. Eu quero que eles tomem decisões data-driven, quero que eles tomem decisões baseadas em dados, mas se eu torno esse processo muito oneroso, muito trabalhoso, acaba sendo um desincentivo para o meu colaborador, né? Então, tornar essa informação mais fácil para ele é muito importante,
mas não adianta ele ter informação se ele não faz nada com ela, né? Como é que foi esse processo de mudança cultural para vocês lá dentro? A gente, assim, hoje temos 200 e poucos funcionários, né? Assim, são muitos colaboradores assim, a gente tem uma reunião mensal, né, com os líderes, né? Temos um planejamento de OKR e tal, e com a consultoria local, inclusive. Queria até frisar que o que eu acho mais bacana de vocês é que vocês são local, né? A gente, praticamente todos os nossos terceirizados, né? Hoje a gente vai ver a lista, assim, né? Teve uns meses atrás a gente estava até, precisamos cortar custo e tal, vamos ver aqui. E aí você vê que tem um cara da conciliadora que é daqui de Natal, você vê que tem vocês, que tem um escritório de contabilidade também daqui, assim. A gente vê que a gente tem um bocado de gente, o consultor, né? E você vai vendo um terceirizado só de TI que a gente tem, assim, são vários terceirizados que a gente tem daqui. Então, quando a gente começou essa questão da mudança cultural, né, foi muito através do planejamento, né? Na verdade, o consultor, né, da nova gestão, não sei se eu posso fazer propaganda aqui do grande Jodibel. Jodibel, né? Ele que indicou vocês, inclusive. Então, meio que a gente começou, na verdade, assim, a gente começou a fazer planejamento, começou a querer algo mais das pessoas, e aí a gente começou que a gente precisava dar elementos para eles poderem ver, né? Assim, não adiantava eu chegar lá no fim do mês e dizer, ó, tu bateu a meta, mas a questão do mix de produtos não foi legal, porque são informações que ficavam ali meio difícil dele estar acompanhando, né? Então, assim, na verdade, foi meio que assim, baseado numa evolução que a gente vinha de empresa, a gente começou a perceber a necessidade dos dados. Eu acho que se não for assim, fica complexo dar certo, né? Assim, meio que a galera já queria aquela informação. Eles usam muito? Eu acho que usam pouco, né? A gente tem o Trello lá, que a gente faz um planejamentozinho e tal, de ações e tal, e teoricamente era para olhar todo dia. Eu mesmo não olho, às vezes eu olho todo dia numa semana, aí na outra semana eu não olho nenhum dia. Então, assim, isso é difícil, né? A gente sabe que a gente, principalmente no meu ramo, sei lá, o perfil de pessoas que dá certo é aquela pessoa ali mais ativa, né, e tal, né? Não dá para ter um gerente muito planejador. Ele tem que estar ali porque as coisas acontecem e o cara precisa agir, né? Então, tem que ter esse perfil de gostar de fazer, e aí quem gosta de fazer, normalmente não gosta de planejar, né? Assim, tem esse problema. Então, olhar dados é parar para pensar, né? Então, nem todo mundo quer, mas é difícil. A gente vem, né, assim, ao longo do tempo, não só na esfera de olhar dados, mas mudando algumas pessoas, né? Outras se adaptam, outras não. Mas é uma mudança bem difícil de ser feita. Realmente, a gente tem hoje, eu acho que tem muita coisa que a gente poderia aproveitar melhor, está dentro de casa, é só olhar, já tem lá os dados. E às vezes termina caindo no esquecimento, e aí quando a gente vai ver, não está performando e tal, aí quando vai ver, mas você está olhando o dado, aí quando vai ver, o cara não está olhando, aí por isso que talvez não esteja performando, e aí a gente sempre brinca, por um acaso, então não está dando certo, né? E às vezes o cara diz, eu estou olhando e tal, e estou fazendo, por um acaso está dando certo, então a gente, não é fácil, mas a gente está nessa luta aí lá, diária. Imagina. E aí um ponto que você falou também foi sobre a questão das pesquisas, né? Vocês usam muito dado lá no armazém, não só no BI. Você já me contou aqui umas 2, 3 pesquisas que vocês realizaram recentemente. Enfim, uma pesquisa com os marceneiros, é outro ponto legal que a gente vai conversar já sobre a comunidade que vocês construíram dos marceneiros em torno de vocês, que eu acho, enfim, um grande case de vocês. Mas me conta um pouquinho sobre essa questão de sempre estar buscando dados externos também, porque o BI te mostra o dado interno, o dado que já é teu, né? E vocês estão sempre fazendo pesquisas com seus clientes, com a rede de vocês. Qual a importância dessas pesquisas para o crescimento do armazém? A gente realmente faz, né? A gente tem uma empresa daqui de Natal também, que é outro aí terceirizado, que ele faz 2 serviços para a gente. Um é a questão da plataforma de WhatsApp, que nos ajuda a gente controlar e gerenciar a equipe, e fica tudo gravado e tal, né? A gente fez isso há uns 3 anos atrás. Léo da Cliente Satisfeito, vou fazer mais um mexão aqui. E ele até hoje, assim, ele até conversando com ele recente, ele disse que, depois meio que a gente foi atrás de uma plataforma de WhatsApp e não tinha aquela história que não tinha, né, assim, era difícil, né? Hoje é bem pulverizado isso, mas na época não tinha. E aí ele foi atrás de aí prestou esse primeiro serviço pra gente. Hoje ele
tem vários clientes que ele meio que replicou aquela ideia, né, para outros clientes. Ele presta esse serviço do WhatsApp e também da pesquisa mensal, né? A gente, até ele me mandou recente, a gente está sei lá, número 53, né? Assim, há 53 meses a gente pesquisa os clientes, todos os meses, é um relatório lá, né? É uma coisa que dá preguiça de ler, porque é um dia lendo, assim, mas eu leio, né? E aí cada gerente tem um da sua loja, é menos, aí todo mundo lê. E a gente paga um 14º, né, uma PL em cima disso, né? Então, se bater o NPS acima lá de uma meta que a gente tem. Então, a gente... o cliente, ele diz tudo, né, que você precisa saber, na verdade, né? Assim, aí, como você vai resolver é outra questão, mas ele está sempre dizendo... Lá tem os comentários dos clientes. Exatamente. Ele dá a nota e a gente pergunta, teve algum problema? Aí o cara diz, não teve, ou teve... E se tem alguma sugestão, ele diz, né? Então, por isso que é longa. Né? Tem uns que não diz nada, mas tem uns também que mandam uma página, né? Então... Aí cada gerente lê os comentários que teve da sua loja. Não, a gente paga é assim, a gente manda uma lista com 300 clientes lá por aí. E aí a empresa faz a pesquisa, coleta essas informações todas e manda de volta para a gente. A planilhona completa. Aí são 7 lojas, vai ter lá espalhados os clientes entre as lojas, né? Mais ou menos 50, sei lá, de cada loja. Desculpa. E então, essa planilha, quando vem, a gente repassa para cada gerente os da sua loja, né? Que aí são 50 clientes lá, mais ou menos. E aí, cada loja, pela nota, também vai chegar no NPS, né? Então, mensalmente, já há 50 e poucos meses, a gente acompanha o NPS né, de cada loja, né? E aí, para o administrativo, a equipe do administrativo, em cima do global, ele vai ter uma remuneração também. Então, meio que assim, não é nem pelo dinheiro, mas assim, a gente tenta criar uma atmosfera que essas informações impactem também, né, na remuneração deles, né, da equipe. No final das contas, é a preocupação com o cliente final, né? Entender? Ouvir o lado deles também. É verdade, né? Assim, e aí, quando você começa a fazer isso, né? Aí começa a surgir vários problemas, né? Assim, o gerente... Porque a gente manda a pesquisa e o cliente acha que ela é confidencial, né? Assim, né? Tem essa... Não é, mas ele acha que deveria ser. E muitas vezes o gerente começa a ficar com raiva de um cliente que sempre dá 0 e tal. Então, assim, mas assim, isso tudo você vai criando uma maturidade. Aí o gerente vê que, pô, não adianta. Quando você não agradar esse cara, ele vai continuar dando 0. Então, sim, aí mesmo aquele cliente que às vezes teve uma chateação, às vezes o cara nem tinha razão, mas assim, você tem que ir lá e você vai contornando. O jogo, né, de cintura, né? Exatamente, né? Então, assim... Apesar de às vezes, a gente achar... Né? Porque sempre tem um cliente que diz, está tudo ótimo, mas melhora o preço. Né? Sempre tem aquele cara que quer puxar alguma coisa ali. Né? Nenhum cliente nunca vai estar satisfeito com o preço. Essa é uma certeza que você pode ter. Mas tem, por incrível que pareça, tem muitos que dizem o preço está legal e tal. Mas, assim, a gente, como o nosso cliente é sempre o mesmo, né? Assim, o marceneiro, o foco nosso é o marceneiro, né? Assim, ele tá todo mês lá na loja, né? Ele não é entrevistado necessariamente todo mês, que é um aleatório que a gente faz assim, né? Mas, assim, o cara que tá comprando sempre, mês sim, mês não, ele tá respondendo a pesquisa. Aí ele fala, pô, aquele negócio que eu reclamei melhorou. Ou então ele diz, aquele negócio lá que eu reclamei, nunca ajeitaram. Então, assim, a gente consegue ter essa... Isso ajuda muito, assim, né? Mas assim, é aquilo. É uma persistência, assim. Tem que ter um ritmo para manter isso em pé, né? Vamos assim dizer. Você acha... Eu ia comentar um negócio meu técnico. Fica à vontade. Vai. Só porque é o seguinte, Gustavo, você falou dessa questão aí dos comentários em Excel, né? Você disse que armazena em Excel. A gente já trabalhou uma vez com um projeto que faz reconhecimento de linguagem natural. É o NLP, em inglês. Natural Language Processing. Que ele pega um comentário e, com base na inteligência artificial, ele consegue meio que falar se aquele comentário foi positivo ou negativo e até classificar, sei lá, numa escala de 1 a 5, de 1 a 10. E isso é bem comum e é bem acessível hoje. Por exemplo, a AWS, a Google, que são as maiores clouds, já tem esse serviço pré-pronto. Você não precisa desenvolver nada, só interligar com o código. E é um preço relativamente acessível.
Então já é algo para você botar aí no seu roadmap. Quem sabe quando a armazém estiver estourada no Brasil todo, É. você não vai chegar conseguir... uma hora que, talvez, né? É, mas isso aí é massa. Aí você falou... Eu falei sobre isso ontem no almoço com uma amiga. Ele disse, pô, joga isso tudo no chat GPT e manda ele resumir em 3 parágrafos. É quase que isso mesmo, pô. É quase que isso mesmo. Só Não, que mais específico. Exato. Hoje em dia tem, né, essas coisas. Eu sou meio velho, assim, né? Já comparado a vocês aí. Esses 10 anos aí de diferença, sei lá, ou mais, não sei. É outro mundo, né? A gente tem que ir atrás disso mesmo. Vamos lá, vamos ver aí como é esse negócio. Vamos. E aí, falando um pouquinho sobre o perfil de cliente de vocês, você acha que ter um perfil muito específico de cliente te ajuda ou atrapalha, assim? Questão de vocês serem muito... Não que vocês se limitem às marceneiras, mas vocês têm um grande foco nas marceneiras, né? Você acha que isso te ajuda ou te atrapalha? Conhecer muito bem... Por um lado, você conhece muito bem a persona do teu cliente. Por outro lado, você fica um pouco limitado nesse sentido. Como é que você vê isso? Isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, né? Até o nosso orgulho, o nosso... Vou repetir para ficar melhor. Isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, né? Até o nosso slogan é orgulho de servir ao marceneiro. A gente realmente quer se limitar ao marceneiro. Muitos anos atrás, num HSM da vida desse aí, sei lá, eu fazia faculdade ainda, 17, 18 anos atrás, subiu um cara lá, Michael Gladwell, e ele deu uma palestra dizendo, o mais importante é você saber o que não fazer, né? E eu fiquei, pô, que papo estranho, né? Mas, assim, desde essa época, eu meio que pensei, realmente, assim, quem quer fazer tudo termina que, às vezes, né, assim, não fica bom em nada. Então, a gente realmente decidiu não atender outras pessoas. É mais ou menos isso. Então, o nosso foco, de fato, é o marceneiro. E eu falo com os amigos e tal, né? Marceneiro, aquela história de sempre, né? Que não adianta nem falar que marceneiro não entrega, marceneiro dá trabalho. E assim, você quando para pensar, né? Assim, eu penso muito nisso e a gente fez até alguns treinamentos com eles, né? Normalmente o marceneiro, a maioria, né? Inclusive na pesquisa que a gente fez, tem lá no nosso YouTube, diz isso. Boa parte trabalhou numa marcenaria e abriu a dele, né? Ele é mais desenrolado e tal, não sei o quê, e vai lá e abre a marcenaria dele. E aí, a partir do momento em que o marceneiro decide abrir a marcenaria dele, ele passa a ter que ser um RH, a ter que ser um gestor de produção, a ter que cuidar das finanças, a ter que ser um vendedor, a ter que, sei lá, ser um publicitário, né? E assim, e tudo isso, assim, o produto dele é um produto totalmente personalizado dentro da casa do cara, né? Assim, você parar para pensar o que é a marcenaria, não é uma coisa... Parece simples, mas não é. Assim, pô, você ir na casa do cara, porque assim, só você entrar no apartamento hoje já é uma complicação. Não sei o quê, preenche aquilo, né? Assim, já é digital, só o fato foto, de você adentrar num condomínio já não é uma coisa tão simples. E assim, e aí você chega lá e às vezes a garagem, você não tem como, quando você está com o móvel aí, você tem que parar no meio da rua e o condomínio do cara é a última torre de 20, assim, não parece simples, mas não é. Então, o produto que eles entregam é muito complexo, né? Assim, e gerenciar uma produção com uma montagem externa, imagina, você tem 3 serviços, você é um marceneiro, então a sua equipe vai estar na casa das pessoas, que é uma preocupação que você tem que ter, porque o cara está lá na casa de uma pessoa, você tem que treinar a sua equipe como é que ele vai se comportar na casa, porque é na casa da pessoa, não é em qualquer lugar, é na casa da pessoa. Então, assim, a gente defende essa bandeira, né? Assim, há 10, 15 anos atrás, para vocês terem ideia, né? Assim, o que é o segmento da marcenaria, havia uma história de que essas lojas de modulados, né? Essas lojas mais requintadas e tal, e as lojas de magazine que vendem imóveis prontos e tal, iria acabar com a marcenaria, né? Tinha essa ideia, porque o marceneiro ia ser o alfaiate, que não ia existir mais e tal. E, assim, nos últimos 10 anos, né, os fabricantes de MDF, que é o substrato principal de qualquer móvel, do popular ou mais chique, eles comprovam de que o marceneiro vem ganhando. Eles tinham como se eles tivessem uma participação de 40% no segmento e hoje eles têm de 55%, entendeu? Então, ao longo dos anos... Vem crescendo. Porque, assim, um mal necessário é uma palavra muito, né, assim...
o marceneiro ele pode não ser perfeito, mas ele ainda, na maioria dos casos, é a melhor opção. Né? É assim, quem melhor resolve o teu problema. Exatamente. Né? Assim, você às vezes não quer pagar, né? Porque eu acho que outro problema das pessoas é essa desvalorização do que é local, né? Então, porque o cara é daqui, eu não pago. Mas se o móvel vem lá de não sei de onde, eu pago 3 vezes mais. Então, isso para prestadores de serviço também. Eu estava até conversando recente com um conhecido que presta pesquisa e tal. Não é Léo, é outro. Isso é uma história de 10 anos atrás, né? Foi num grande supermercado aqui de Natal e tal. Foi lá e tal para fazer uma pesquisa. E o supermercado, no final de 2 horas de conversa, queria que o cara fizesse de graça a pesquisa, o trabalho para ele. Não, mas é porque você vai ter no seu portfólio, isso é bom para você. Então, acho que, assim, especificamente aqui em Natal, eu acho que algumas pessoas têm essa mentalidade de que o que é daqui não vale nada, né? Então, assim, eu já sinto um pouco diferente em outros estados isso, né? O pernambucano, por exemplo, ele tem um senso de pertencimento bem maior, né? Ele dá valor ao que é de lá. Então, acho que a gente pode aprender um pouco assim com isso, porque a gente sempre meio que acha que o marceneiro e tal, né? Assim, e aí junta com essa cultura daquele que, né? O mesmo supermercado lá pagou uma fortuna para uma empresa de fora fazer a pesquisa, mas a daqui queria que fizesse de graça, porque era bonito o portfólio da empresinha, em vez de ajudar, né? Assim, então, acho que a gente tem que mudar isso, entendeu? Assim, o marceneiro ele tem um valor, ele ajuda a sociedade, e obviamente ele não é perfeito, mas assim, né? Ele faz um móvel totalmente personalizado, ele, né, não tem limitações, ele consegue te atender legal, e a gente tá nessa aí de tentar, né? Principalmente ser um exemplo para eles, né? Assim, a gente, tudo que vai fazer a gente tenta fazer bem feito, não é nem porque quer fazer bem feito, mas porque como empresa, se eu quero ensinar para o cara, entrega no prazo, aí como é que eu atraso a minha entrega, né? Então, a gente tenta ajudá-los, né? Assim, sendo exemplo, né? Lógico, tendo palestra, conversa e tal, mas principalmente sendo exemplo. Pô, importante, porque se você parar para pensar a complexidade que é um móvel planejado, e não tenho acesso à pesquisa, não sei esses números, mas imagino que o nível de escolaridade do marceneiro, em sua grande maioria, não é um nível muito alto. Sim, e imagina que você tem que fazer uma pesquisa, medir o tamanho da peça, encaixe, a estrutura do móvel também, se preocupar com o peso que ele vai aguentar, tudo isso. Um pouco de formação, além de ter que vender o produto dele, ter que entregar, ter que gerenciar o time, porque provavelmente ele começa a ter 1, 2, 3 funcionários e aí... Enfim, realmente tem que comprar. Tem que comprar. Tem que comprar é mais fácil que ele saiba onde vai, né? Não tem muito trabalho de... Mas essa parte eu me preocupo bem. Ele tem que escolher certo. Mas, assim, realmente, o segmento de marcenaria, né, hoje vem tendo uma certa revolução, né? Existem muitas novas marcenarias, assim, com pessoas que eram, sei lá, trabalhava no segmento de engenharia, sei lá, numa empresa grande de engenharia, sei lá, e aí foi lá e abriu a sua marcenaria. Ou tinha uma empresa de outro segmento e abriu a sua marcenaria, né? Pessoas formadas e tal. Existe essa galera que vem crescendo e vem agregando ao ramo, mas, assim, aquele cara lá que às vezes não tem uma escolaridade tão, né, vamos dizer assim, evoluída, mas ele tem muito conhecimento de causa, de como fazer o móvel, de que nem toda parede você mede, tem que medir uma parede, né? A gente acha que não, mas tem que medir ela embaixo, no meio e em cima, porque nenhuma construção ela é certa, né? Você acha que você vai medir aqui embaixo, lá em cima vai dar 2 centímetros de diferença. Então, o marceneiro ele tem que fazer isso, porque você quer que o móvel acabe mesmo na porta. Você não quer que ela acabe um pouco antes, você quer que ela acabe rente. Então, ele vai ter que fazer um móvel assim para poder ele ficar certo, né? Se quando você olhar, parecer que ele não está troncho. Então, assim, existe uma galera nova entrando, né? Assim, com donos de marcenaria. E, assim, que até por um momento eu pensei que essa galera ia crescer mais rápido, mas, assim, o marceneiro lá, que às vezes... Hoje a informação, né? Assim, beleza, o cara não tem a escolaridade, assim, não tem um diploma de faculdade, mas, pô, o cara vai no YouTube, né? Se informa e vai se profissionalizando, e a filha entra no negócio, o filho, e abre o Instagram do cara. Então, assim, é o que eu digo, né? As pesquisas que a gente faz, às vezes o cara reclama, sempre um ou outro fala do preço,
Mas é muito gratificante porque muitos, né, assim, pô, aquele negócio que eu reclamei melhorou, aquele negócio. Então a gente vê que eles têm um nível de consciência assim muito grande, né? Assim, quem gerencia uma empresa, tem funcionário, tem um nível de consciência diferente das coisas, né? Apesar dele estar ali, ok, atrás do preço, ele está ali, né? Ele é um comerciante também, né? Assim, querendo fazer o melhor negócio sempre. Né? Mas, assim, o marceneiro, eles são bem... A gente acha que não, né? Assim, quem não conhece, mas eles são, sim, bem esclarecidos e vivem por muita... Né? Assim, estão em muitos processos diferentes, né? Às vezes, pega um serviço fora da cidade, vai em São Paulo. Então, assim, e desenrola, e chega lá, e monta, e volta, né? Assim, então, eles, apesar de não ter, às vezes, um diploma, mas eles vêm cada vez mais evoluindo, sim. E dando meu testemunho aqui, que a forma como vocês lidam e vocês construíram essa comunidade dos marceneiros ao redor do armazém, para mim acho que é o grande case de sucesso de vocês. Para quem não sabe, o armazém ela tem iniciativas de educação para os marceneiros, realiza São João em todas as cidades, né, que vocês estão para os marceneiros também. Então, enfim, tem muito mais coisas que eu nem tenho ideia, além das pesquisas que vocês fazem recorrentemente. Então, vocês têm um grande case de uma comunidade que vocês construíram em torno do negócio de vocês. Para mim, esse é o grande diferencial de vocês nesse sentido. Não é a preocupação em vender, é a preocupação legítima com o sucesso do cliente, né? Que muito se fala hoje em dia, que no final das contas é apenas a tentativa de fazer um upsell e não é o caso de vocês, realmente a preocupação legítima. É verdade. A gente criou, né, em 2016, né, acho que a gente fez o primeiro São João, e de lá para cá, assim, meio que, como eu disse, né, tudo surgiu desse planejamento, que na época nem era com o Jodibel, né? Com o nosso atual consultor, não era com ele, mas assim, a gente começou a fazer planejamentos e, pô, o que é que a gente pode fazer, né? Varejo tem aquele negócio de sorteio e tal, e como o nosso cliente é recorrente, a gente decidiu, pô, vamos em vez de sortear uma televisão, vamos criar experiência. E aí fizemos o primeiro São João na época que Cirando Cirino, foi um disruptivo, assim, realmente no segmento a nível Brasil, inclusive. Alguns outros depois começaram a fazer em outras cidades, né? Assim, pessoas que têm empresas similares à nossa pelo Brasil aí. E aí, já depois disso, a gente fez a Taça do Marceneiro, já teve 3 no Arena das Dunas, né? Assim, aí, campeonato de futebol? Aí a gente traz clientes de cada cidade, né? Assim, um de Recife e tal, Campina, e aí bota a música da UEFA quando os caras vão entrar, aí assim, a gente consegue fazer criar uma atmosfera assim. Assim, são coisas simples, né? Botar a música da UEFA não custa nada, né? Assim, mas a gente tenta fazer um negócio, né, assim, realmente marcante. Tanto que alguns clientes, né? Eu, às vezes vou falar com o cara, a foto que está no WhatsApp do cara é ele lá na Arena das Dunas, no evento da gente. Então, assim, né? A foto de perfil do cara. Então, para você ver como foi marcante para ele aquilo. Então, e são coisas, cara, que às vezes o pessoal diz, a empresa está ganhando dinheiro e tal. Eu não gasto, assim, a gente consegue com os fornecedores, assim, lógico, assim, a gente gasta energia, às vezes gasta algum dinheiro, de fato, às vezes não dá o orçamento e tal. Mas, assim, eu tenho fornecedores, os caras patrocinam, botam as marcas dele na camisa, que os caras jogam. Então, assim, tudo você dá para fazer de um jeito que você consiga fazer um negócio legal para os caras. Que todo mundo ganhe, né? Exato, porque às vezes o pessoal pensa, faz o futebol só para os caras ir lá e o cara gostar da sua marca. Né? Existe isso. Mas não é só isso, porque a partir do momento em que eu coloco os marceneiros de Natal no time de Natal para jogar contra os marceneiros de Recife no time de Recife, os marceneiros de Natal eles viram melhor amigo, cara. Porque, pô, tem que ganhar. E aí, assim, ele cria uma relação com um cara que é o concorrente dele, às vezes ele tá ali brigando por um orçamento e tal, e ele começa a quebrar. Pô, esse cara tá aqui, né, assim, na mesma luta que eu, tem muito mais coisa similar comigo do que com outras pessoas que... E, assim, a gente consegue, de fato, né, ao longo desses eventos, o São João, as viagens. Esse ano, a gente, por um acaso, né, em setembro, a gente vai com alguns clientes para o Rio de Janeiro. Então, assim, já a 5ª edição dessa já foi Fórmula 1, já foi Salvador, já foi Pipa. Então, assim, e a galera troca informações, né? Assim, a gente cria essa comunidade para eles diminuírem um pouco essa briga de concorrência, de que às vezes você está com pouco serviço, mas você conhece um cara e você pega serviço, você está com muito, né? Porque acontece isso, o marceneiro nem sempre ele consegue, ele tem uma capacidade produtiva, às vezes aparece muito serviço e ele não consegue, mas ele tem um parceiro,
Às vezes ele pode trocar informação, ele pode, né, compartilhar alguma coisa, algum produto. Então, a gente tenta fortalecer a comunidade, né, assim, com esses eventos. Na verdade, não é um evento aleatório, assim, é com essa intenção. Obviamente, o momento, a experiência, isso aí sim, lógico, mas também tem esse por trás isso, entendeu? Fazer com que eles estejam mais unidos, né? E alguns, não concorrentes, né, mas assim, algumas empresas do segmento de outros estados dizem, pô, tu vai unir os caras, eles vão comprar junto do fornecedor e sei lá. A gente até já levou clientes para feiras, né? Juntou um grupo e leva para feira em São Paulo e tal. E aí, de fato, alguns passam a comprar direto do fornecedor e tal. Mas, assim, pô, eles iriam de todo jeito. E, assim, beleza, se ele tem condição de comprar direto do fornecedor, é melhor para o cara. Então, eu tenho que fazer o trabalho aqui e eu ser a melhor opção para ele, né? Essa é a nossa ideia, né? Não tem como muito forçar a compra. Eu vou ser a melhor opção para o cara, né? Assim, esse é o nosso desafio. Boa. Até fugir um pouco do tema do podcast, né? A gente tá aqui para falar de dados, mas porque eu acho que realmente esse é um grande case de vocês. Mas voltando a falar de dados, Gustavo, se a gente imaginasse uma situação em que uma empresa de varejo iria começar a trabalhar com dados, iria de fato começar a extrair valor dos dados que ela já possui nos seus sistemas, por onde você recomendaria que ela começasse? Né? Por área de negócio, por tipo de solução? Qual conselho que você daria para essa pessoa? Olha, como eu falei, né? O nosso case lá, a gente começou através de planejamento, né? Sim. Rotina de planejamento, como é que eu vou melhorar? Parece simples fazer planejamento, né? Meio que uma ou outra pessoa que eu falo, não, mas quem não quer fazer planejamento? Eu digo, cara, assim, né? Dependendo da composição dos acionistas, né? Pode ser que um acionista queira, outro não queira. Assim, isso tudo é relativo, né? Primeiro você tem que decidir o que você quer, né? Assim, como empresa, eu acho que não tem como o dado ter valor se você primeiro não sabe para onde você quer ir, né? Decidir o que você quer primeiro, começar a moer ali para descobrir o que é que você pode melhorar e aí automaticamente você vai perceber que você precisa ter alguns dados. O caminho é esse, né? Não tem que, beleza, eu queria contratar vocês, aí o que é que vocês têm para me oferecer? Eu acho que não é... O caminho é... Beleza, a gente está aqui numa conversa, você comentou sobre uma situação da pesquisa, lógico, sempre que você conversa com alguém, o cara pode ter uma solução para um problema que você já tem. Óbvio, né? Mas o principal caminho, eu acho que é você ver o que você quer fazer, ver o que você quer melhorar, né? Qual é o meu principal problema hoje? É fluxo de caixa, ou é a gestão do financeiro? Beleza, ver qual é o meu principal problema, tenta melhorar isso, e aí vai chegar uma hora que você vai precisar de dados, ou ver os dados de alguma forma diferente, ou cruzar os dados, e aí sim chamar vocês aí para resolver de como é que vai fazer isso. Se você não tem um problema bem definido, acho que fica mais difícil para vocês ajudar, né? Total. Esse é o caminho natural, eu acho. Até tive uma conversa com um cliente hoje. Por onde a gente vai começar? Então, por tudo. E não dá. Você tem que ter prioridade, você tem que ter alinhado com o planejamento estratégico do negócio. Exatamente. Saber o que é que você quer olhar. Não adianta você... Nenhum médico pede Você pode ir no médico e nenhum médico vai pedir uma tomografia completa do teu corpo. Ele vai entender, vamos ver o tórax, vamos ver a cabeça, a face, enfim. E de preferência ele vai pedir para você dizer algum problema, né? Que você senta. O mais clichê, pelo que eu vejo das minhas experiências, de varejo era começar pela área de estoque e ruptura. Isso aí, pelo que eu passei dos projetos, são mais... O inicial, né? Porque normalmente, minimamente, o acompanhamento mais minucioso tem que ter. Da operação, né? É a parte mais complexa do negócio. Compras e logística, né? Se você estiver falando de varejo, acho que sim, né? Isso, varejo. Eu acho assim que depende do tamanho do negócio, da complexidade. Às vezes o cara tem só uma loja, é muito grande, mas é só uma, e ele tem ali as pessoas que funcionam bem, né? Assim, criou uma equipe muito legal e tal. E aí, às vezes, não há necessidade mesmo assim, de você ter aquele dado. Você pode querer ter outro dado numa situação dessa, né? Você talvez tenha que se preocupar mais com o seu cliente, ou o ticket médio, ou sei lá. Você pode ir para outro caminho aí, a performance da sua equipe, né? Assim, eu acho que dá para
varia um pouco, né? Acho que depende sempre da situação. No nosso caso, assim, hoje a gente com 7 lojas, não tem jeito, existe rotatividade de pessoas, né? Assim, quer queira, quer não, as lojas estão sempre crescendo, então um processo que funciona bem redondinho, aí vamos ampliar, ou vamos comprar mais isso, ou vamos comprar mais um caminhão, pronto. Aí já bagunçou e você tem que reconstruir, né? Então, de fato, a gente precisa até... Para nós, assim, é uma grande vantagem os dados que eu comparo lojas, né? Então, assim, essa loja vende X, essa vende Y. Por que você vende menos esse produto? Assim, é muito simples de eu fazer uma... comparação. Né? Assim, e o cara que está ali pior naquilo ali, realmente, assim, meio que não tem muita desculpa que eu vou ter que melhorar. Mas, assim, para quem já tem só uma loja, aí já é outra situação. Então, eu acho que não tem jeito, velho. Eu acho que são muitas possibilidades. Mas, assim, de fato, né? Estoque, para quem tem muitas lojas, é um caminho, sim. É um dinheiro que tem ali, né? Você tem estoque parado, eu tenho, tá lá, o dashboard bem bonitinho que é. Às vezes eu não tenho energia para fazer nada, né? Assim, eu às vezes escolho, sei lá, vamos focar, continuar focando aqui no que está dando dinheiro, deixa esse parado aí. Mas pelo assim, menos você sabe o que está Mas pelo menos eu sei. Mas, assim, é isso, assim. Eu sei, tá lá, é um bom dinheiro, eu deveria fazer alguma coisa, mas eu, como o dono, assim, né, negligencio isso. Então, então o que é que eu quero que os outros façam, né? Difícil. Mas eu acho que é muito personalizado. E por isso que eu acho que vocês se encaixam tão bem, né? Porque vocês fazem o projeto personalizado. Era isso mesmo que eu ia falar. Por isso que, foi tipo combinado. Assim, levantando a bola, né? Por isso que a Bianalytica, tipo assim, é bom nesses cenários, porque cada um vai ter o seu contexto, né? Cada um vai ter sua quantidade de loja, a quantidade de funcionários, sua prioridade, como você falou, e a sua estratégia. Exato. Aí, perfeito. Como você falou. Mas isso foi até algo que a gente acabou percebendo muito ao longo do tempo de negócio. A gente não é uma empresa tão... Quantos anos? Tão grande. Deixa eu a gente começar tem... a inverter aqui os papéis. Opa, 5 anos. 5 anos e alguns meses. A gente faz aniversário em maio, então 15 de maio, então... 5 anos? A gente começou em 2020, então fazia uns 2 anos já. Isso. Mas assim, muitos clientes perguntam, por que vocês não fazem algo modular, plug and play aqui? Eu quero um dashboard financeiro. Dashboard financeiro é igual para todo mundo. E, cara, não é. A gente já testou, a gente pegou isso e replicou alguns modelos de negócio que a gente percebe. Cada empresa tem sua regra e tem sua forma de gerir. Mesmo nos mesmos... Às vezes até no mesmo segmento. Então, sei lá, uma construtora. Não é. Cada empresa tem suas regras. Cada empresa vai entendendo ao longo... Tem processos de aprendizagem ao longo do tempo e constrói esses processos de forma diferente. Isso é o diferencial dessas empresas. Então... A gente nem replica por 2 motivos. Primeiro, a gente entende que a regra de negócio do meu cliente é dele. Não faz sentido eu pegar e aplicar para outro cliente. Mas segundo, porque não funciona. Você gera sua empresa do seu jeito. O seu concorrente pode ser igual que você. Pode ter uma loja igual a sua. Como tá vendo até muito meme de farmácia, né? Que abre uma do lado, abre outra do outro. E a forma de gerir não vai ser igual. Então, não funciona. Seria muito prático pra gente, assim. É muito mais fácil, até mais lucrativo. Mas a gente percebeu que no final das contas o resultado do cliente não é o mesmo. Nesse sentido. E um negócio interessante é que quando, mesmo a gente já tentou replicar, quando replicou, aí o outro cliente falou, cara, quer saber, vamos adicionar isso aqui, vamos editar aquilo, porque a partir do momento que ele vê o dado, tem mais noção tangível, aí quando ele enxerga, deixa eu adaptar isso aqui mais para o meu contexto. E até com o projeto, né? A gente criou um modelo de Data Squad, que é com base em horas. Você sabia disso, Gustavo? Eu acho que o nosso contrato foi assim, em horas, né? Foi, o primeiro foi. Pronto. Aí antes a gente fazia o cronograma, mas com início, meio e fim. Só que ao longo do cronograma apareciam tantas oportunidades e tantas mudanças para o cliente que a gente viu, cara, é tão variável, é tão sazonal, vamos dizer assim, o que é que vai ser prioridade de um dia para o outro, que a gente bolou essa modalidade de squad, com base em horas, onde o cliente que vai realmente, de fato, fazer o planejamento. Não, eu quero isso aqui primeiro, aí quer saber, mudou um negócio ontem, vamos priorizar isso aqui. E aí se torna mais... Acontece muito. Exatamente. No nosso caso, né, ao longo do tempo com a Bi, a gente, vamos fazer aqui um dash aqui, que esse negócio aqui que é o importante, não sei o quê, e pronto. Aí, agora vamos fazer aquele outro ali. Então, assim, vira e mexe, eu penso, aparece um problema e a gente, tem esse problema aqui, era bom a gente ter um dash que tivesse isso, mas a gente já tem, aí vai, o bicho tá lá esquecido. Aí a gente vai lá e, então pronto, então volta a olhar agora aqui, porque às vezes... dependendo da complexidade da empresa, no caso da gente não é tão complexa, mas assim,
Às vezes eu tenho uma pessoa que está lá naquela função, aí, sei lá, ou sai, meio que eu não consigo repor aquela peça para aquele tipo de coisa que a pessoa... o cara verifica as devoluções e as despesas, uma coisa muito específica. Então, assim, quando essa pessoa sai, você meio que fica sem aquela, né? Porque não tem que ter aquela pessoa com aquele perfil. Então, a gente, às vezes, tem informações que a gente vai e faz, acha que é a coisa que vai resolver e depois vê que não é. Faz parte do processo de aprendizado, né? Não tem jeito, né? E tem coisas que, como eu disse, né? Às vezes está lá, esquecida e, pô, volta a ter valor, né? Dependendo da circunstância, né? Tem até a época do ano, né? Tem umas empresas de varejo, sei lá, no final do ano, que tem mais época festiva, mais feriado, deve ter um foco. E no início do ano deve ter outro. E cada um são métricas ou até setores diferentes, e aí não tem como acompanhar tudo 100% toda hora. Isso que o Claudinho contou, tava lembrando, é bem interessante porque a situação desse case, a gente, do cliente da replicação, né? Tem uma grande empresa de logística que distribui aqui no Brasil para vários e-commerces. E ela tem, no Brasil, mais de 100 operadores last miles. Então, enfim, que é aquele cara que vai, de fato, pegar a encomenda na transportadora e entregar na porta da pessoa. No caso do Magazine Luiza, o caminhão chega na frente do galpãozinho desse cara, entrega os produtos e ele faz a última milha. Isso, né? Quem faz aqui na tá até a Lauto, que é um cliente nosso aqui, é a última milha do Magazine Luiza. Que é do grupo da Pague Menos. E o que acontece? Aí não são concorrentes, porque o cara que distribui em Mato Grosso, em Goiás, que era o caso desse cliente, não distribui aqui no Nordeste. Não são concorrentes, mas tem exatamente o mesmo modelo de negócio. Tem exatamente o mesmo cliente. Aí diz, não, eu quero replicar a solução de fulaninho e tal. A gente falou, cara, a gente não faz isso. A gente não é nossa pegada. Se o cliente lá autorizar e você entender que faz sentido, mas ele tem que autorizar por escrito pra gente, que isso aí, a gente pode até fazer. Mas a gente acha que não vai funcionar. O cara insistiu, a gente fez. 2 meses depois, não, mas eu preciso personalizar, preciso alterar isso aqui, porque eu não faço aquilo igual a ele, enfim. Aí começam as variações. Pô, a gente avisou. E eu, quando fui fechar com vocês, né, assim, pra você ver como a gente depois vê umas besteiras que fez, né? Eu me preocupei muito com isso, né? Botamos em contrato e tudo, como foi fechar e tal, ó. Eu quero que esse nosso Dash você pode replicar para o mundo todo, qualquer lugar. Agora, para concorrentes meus na nossa praça, a gente não quer e tal. E depois, assim, a gente vê que, pô, tu acha que o cara vai olhar isso que eu olho, assim? Ele não vai olhar, assim. Até porque o fato do cara ter 5 lojas, o outro ter 3, ou o outro ter 10, já muda tudo. Às vezes o cara, como eu disse, né? Às vezes você tá muito, né? Você tem uma parte da operação muito na mão, porque tem alguém muito competente ali, você não precisa se preocupar muito com aquilo, sei lá. Se tem alguém muito bom no seu estoque, funciona e tal... Beleza, cara, você não precisa de dados para isso, né? Você vai ter que se preocupar com outras coisas. Então, assim, foi assim, né? Pra você ver, né? Mas eu me preocupei com isso na época. Mas é importante, porque, assim, querendo ou não, ali no dashboard estão todas as suas regras de negócio. O cara pode não copiar, mas o fato de você saber como o teu concorrente gerencia o negócio dele é informação relevante, né? É lógico. Então, realmente, seria tem que ter essa preocupação. no caso de vocês, e pelo que eu entendi, vocês não fazem, né? Não, foi a primeira vez que a gente fez, mas a gente só fez depois que o cara assinou. Eram amigos, um liberou, outro assinou contratos, beleza. Vocês resolvem isso entre si, se ele liberar... Pra você ter ideia, a gente nem topou procurar o cliente perguntando se ele aceitava. Claro, ele, né? ele que teve que falar com o cliente pra procurar a gente. Aí, se vocês resolverem isso entre vocês, aí é com vocês, não é com a gente. Não, mas não funciona. Não funciona, não. Bom, e aí, Gustavo, pensando um pouco assim, em termos de aprendizados, né? O que você pode tirar de aprendizados? A gente tá o quê? Já uns 3 anos com o BI, né? 2020, acho que foi janeiro de 2020, eu lembro. Tava vendo, foi fevereiro de 2020. Boa. Algumas semanas antes do história da pandemia. O que você acha que vocês mais tiveram de aprendizados, de erros, de acertos com o uso de dados, um BI lá na Armazém? Olha, eu acho assim que uma realidade hoje, né? Assim, existem... Eu, como gestor da empresa, vira e mexe, o pessoal diz, muda o sistema, né? Assim, vem com essa conversa de mudar o sistema. E isso, a gente sabe, eu já mudei 4 vezes, então eu falo com propriedade. Existe um custo tem coisa que eu estou com o meu sistema, sei lá, uns 8, 7 anos, eu acho.
E tem coisa que vira e mexe, olha, opa, tem um buraquinho aqui nisso, assim. No primeiro ano você descobre um bocado e depois você começa a ver, opa, aqui tem um erro, aqui tem uma oportunidade de melhoria, tá? Ou aqui tem uma oportunidade de eu ganhar mais dinheiro e tal. E olha que a gente domina o sistema. Então, eu acho que o mais bacana é que o fato dos dados estarem lá. E se um dia, caso eu queira, né, realmente aconteça essa necessidade de eu mudar de sistema, a gente toma essa decisão lá, eu tenho certeza que meu Dash vai funcionar, porque, beleza, talvez a gente vai ter que mudar uma view, vai ter que mudar alguma coisa para funcionar. Sim. Mas eu vou continuar com vocês, né? Então, eu acho que né, assim, essa diferença de você não ficar na mão, né, de um sistema, né, assim, não que isso seja ruim, porque felizmente tem horas que não tem jeito, você tem que ficar, né? Mas assim, hoje você agregar, né, plataformas. Hoje a gente tem um Fusion, que não sei nem se eu posso falar, mas é um outro programa que é até de Pernambuco que gerencia entregas, roteirização e tal. Então, esse sistema ele integra com o meu ERP. O sistema, os dashes e tal, o AB Analytics integra com o meu ERP. E eu tenho uma porrada, o meu conciliador integra. Então, eu acho que hoje era uma coisa que eu tinha um pouco de receio, mas, assim, eu acho que tem que ser assim, né? Hoje em dia, porque amanhã, né, vai surgir outra coisa aí, e aí o cara do meu ERP não necessariamente vai ter tecnologia para isso, ele só vai ter que estar aberto para poder integrar. E ele, nesse caso, funciona bem. Então, eu acho que o aprendizado que a gente tem é que a gente tem que estar atento a essas mudanças, né? E assim, o uso do Dash em específico, né, dos painéis que a gente tem com vocês, ele, de fato, a cada dia que passa, a gente consegue fazer com que a equipe tome decisões melhores. Eu acho que, lógico, se você está com uma empresa que é você e mais alguns funcionários, e você é o líder mesmo ali, a referência e a única referência, beleza. Aí basta você ter o tesão de ir lá olhar as coisas e cuidar e vai dar certo. Mas quando você começa a ter líder sobre líder, né? Assim, um líder que tem que liderar outro líder, que lidera uma equipe. Então, assim, você tem que começar a criar uma cultura deles entenderem um pouco mais do que está acontecendo. E não tem jeito. Eu acho que os dados, uma hora vai ter que... Né? Assim, e aquele dado que você só no fim do mês você descobre é muito ruim, né? Assim, não tem como funcionar. Você tem que olhar o dado ao longo do tempo. Então, assim, criou uma comissão nova para algum setor específico. Então, assim, essa galera, eles têm que ver essa informação todo dia, assim, para eu poder, no fim do mês, chegar, pô... Né? E até para eles se motivarem, né? Porque ao longo do mês as pessoas se motivam. Então, assim, se você deixa as pessoas cegas, assim, como é que você vai... Cobrar, né? Então, eu acho que é o principal aprendizado e o principal desafio, né? Fazer com que a galera se preocupe de olhar e você conseguir, que eu acho que aí sim é o grande negócio, é você criar um motivo da pessoa olhar. É assim, pô, você vai olhar... Incentivo. Não necessariamente financeiro, mas ele entender o valor dele olhar. Ele vê que quando ele olha, ele performa melhor, ou ele agiliza alguma coisa na vida dele, ou um trabalho que ele ia ter que demorava um tempo, ele vai demorar menos, ou um erro que ele cometia, ele não vai cometer. Então, você ter a informação, mas ela tem uma coisa ali por trás, que seja uma comissão ou que seja mas que, de fato, né, eu sempre pergunto, né, a minha equipe, a gente bota um processo novo. E aí o cara, uma loja faz, outra, duas não faz, outras faz beleza. E aí o cara que não faz, assim, e às vezes o processo, quando eu vejo, pô, não faz sentido, né? Assim, depois às vezes o cara, aí você tem que estar com a equipe ali junto, conversando e tentando, né, entendendo, pô, faz sentido? Vou fazer uma transferência, vou fazer um papel avulso aqui e anotar Aí começa a fazer isso. Será que precisa fazer isso? Então, acho que você tem que estar muito junto da equipe para ver se faz sentido aquilo. Se ajuda a vida dele. Se não ajuda a vida dele, né? Se não está em linha com o que você está cobrando dele, então você cobra,
por exemplo, você tem um vendedor e você quer só que ele venda um volume. Um exemplo, né? Assim, você paga a comissão dele sobre X. O cara vendeu 100, ganha 1%. Beleza. Aí você quer que ele não dê desconto. Mas se você não... Se isso não faz sentido para ele financeiramente, ele não vai se preocupar com isso. Então, assim, você tem que... Acho que, principalmente, dar assim, o motivo do cara olhar os dados. É isso. Eu tenho até um comentário interessante, tá, para fazer sobre isso. Em alguns projetos, eu já percebi duas coisas. Que é como se fosse uma cascata. Para o gerente ele se engajar mais com o dashboard, é legal que às vezes ele até participe do desenvolvimento do dashboard, sabe? Teve um projeto, mais de um, na verdade, que eu estava gerenciando, e com talvez o rapaz da hierarquia maior, que estava tomando mais à frente do projeto, a gente destrinchou 2 dashboards, finalizamos a integração, o visual e tudo, e quando a gente apresentou para os gerentes que iam usar no dia a dia, o gerente falou, isso aqui é legal, isso aqui não faz sentido, isso aqui eu não acompanho mais. E ele, quando participa, tem vários estudos até fisiológicos. Tipo assim, ele dedicou tempo... senso de pertencimento, né? O senso de pertencimento. E aí ele brilha mais os olhos até em se engajar mais. E aí, por consequência, os liderados desse gerente também tendem a se engajar, né? Isso. Porque o exemplo arrasta, né? Daniel adora essa frase. Então, a partir do momento que o próprio gerente, está se engajando, a tendência, né? Não é nada escrito, mas a tendência é que seus liderados também vão se engajando. Então, é um efeito cascata. O diretor da frente do projeto traz o gerente, que brilha os olhos, que usa, e os liderados também brilham os olhos e passam a usar. Isso aí eu já presenciei muitas vezes. E também a questão da TV. Botar o dashboard na TV, na sala com a galera lá, um esforço menor de acompanhar, não tem que abrir link, não tem que fazer nada. É só virar o pescoço, olhar os dash e acompanhar. Mas a cobrança, a prova social também, né? Meu amigo, quando você tiver ruim lá, tua meta estiver baixa e todo mundo estiver vendo, pode ter certeza que você vai sentir um incômodo. Ninguém precisa nem falar nada. Tá lá, visual. Tem que ter cuidado também, né? Assim, com o nível de cobrança, mas costuma funcionar muito bem. Mas isso que o Claudinho falou é uma grande verdade. Não é só Armazém que faz pesquisa com o cliente, não. Tá? A gente tem uma pesquisa interna com a gente, que a gente mapeou o perfil dos projetos que a gente tem o maior nível de sucesso lá dentro da BI. Armazém é um caso à parte, assim, é um case, mas ele não segue a linha do que a gente entendeu dos projetos de sucesso. Porque no caso de vocês, assim, você procura a gente, você é o principal liderança da empresa, né? Mas a maioria dos projetos a gente que tem o maior nível de sucesso é quando o gerente procura a gente. Por quê? Porque é o cara que sente a dor na pele. É diferente de quando vem a grande liderança, o diretor da área procurando, precisa de uma solução de BI para cá, porque eu acho que tem que ser assim. E que não vai ser ele que vai usar no dia a dia. Então, claro, tem que estar muito bem alinhado com a estratégia da empresa, tem que ter um propósito, como você falou, mas o fato do cara que sentir, o cara que vai usar aquele produto, aquela solução no final do dia, participar do desenvolvimento dela, faz com que a gente tenha um maior nível de sucesso em termos de uso da ferramenta. Foi algo que a gente percebeu nas nossas pesquisas. O que não significa que não podem existir exceções. E o caso de vocês, para mim, é a grande exceção, claro, assim, quando a gente faz para analisar esse perfil, de verdade. Não tô falando porque você está aqui, não. Porque, assim, com toda análise existe um padrão e existem os outliers, né? Mas foi algo que a gente acabou percebendo ao analisar um pouquinho dos nossos projetos. Isso, acho que não tinha nem comentário com o Cláudio, assim, mas foi uma análise que a gente fez internamente. Mas assim, porque assim, a gente tem esse planejamento, como eu falei, mensal, e a gente está sempre em contato com Então, as demandas que a gente traz, né, assim, eu e a pessoa lá, né, que é Caio, que está à frente do... Inclusive, um abraço para Caio, né? Pois é. E a gente já traz as demandas que surgem dessas conversas, entendeu? Assim, sim, perfeito. Aí, assim, como a gente já meio que sabe como funciona, a gente já vai... vamos fazer por esse caminho aqui e tal. Mas são as dores que vêm normalmente da equipe. Eu acho que o principal ponto é esse, assim, né? De a gente estar alinhado com o que você quer. Né? Assim, eu acho que um dash só vai ter sentido se é aquilo que você quer saber. Né? Parece óbvio, mas assim, é duro, porque às vezes a gente vai fazendo dash, como eu disse, a gente tem uma porrada de dash lá esquecido, e quando a gente vai ver, tem esse dash aqui.
E tem aqueles que a gente usa todo dia, toda hora, né? Assim, né? Caio, inclusive, qualquer erro que dava, Caio era o primeiro a mandar uma mensagem. E, rapaz, esse cara tá engajado mesmo. Mas isso é bom, a gente sabe quem tá usando por causa disso, mas... Pois é. Exatamente, Eu até ia perguntar isso a vocês, assim, vocês não têm um controle, assim, ou uma noção de acesso, não, né? A gente tem uma plataforma interna da gente, os clientes que acessam os dashboards pela plataforma da gente, a gente tem. Os que acessam direto pelas ferramentas de BI, não. Algumas ainda têm dados de acesso, mas outras não, sabe? Então, Não, porque isso pode ser um indicador, né? Pra gente saber, vocês usam, acessam tantas vezes por tanto tempo, né? Assim, comparar Isso. com outros pra gente ver o nível de uso, né? Vamos assim dizer. mas a gente tem, inclusive, não sei se vocês usam a plataforma da gente, eu acho que sim, eu acho que a gente tem A dados gente de acesso. usa, que tem os usuários, né? Então a gente tem dados de acesso, assim, a gente pode até te fornecer depois, se você saber quem tá usando. Ah, ou não. legal, Porque isso é importante. E consegue ver qual é o dash mais disputado, né? O que tem mais acesso. E os que tem menos, para justamente, talvez, isso aqui o que tem menos não esteja tão claro o porquê ele Exatamente. existe, ou quais são as metas. Exato. Ou caiu no esquecimento, né? Porque cai no esquecimento. Muda as pessoas, muda as prioridades. Quando você vê, passa um tempo e às vezes você tem uma informação ali que é importante, mas aí caiu no esquecimento. E tem alguns que são importantes para situações quando aquilo sai do planejado, né? Então tem um dash que você olha para acompanhar, saber se tá tudo ok. E tem aquele dash que você olha quando você percebe que algo tá fora do controle e você precisa investigar mais a fundo o que tá acontecendo, né? Exatamente. Você geralmente olha o indicador lá, o KPI. Aquele indicador tá ruim, aí que você vai entender por que ele tá ruim. Se estiver bom... Eu tenho um dash lá que é dos produtos, né? Das linhas, e aí ele aprofunda até o produto, né? Sim. E aí eu posso filtrar a linha e ver qual é o item que está com a rentabilidade menor. E aí esse dash eu só olho quando a rentabilidade está ruim, né? Então, olha aí. De fato, né? Mas a gente usa bem esses aí. Boa. E eu queria, enfim, já seguindo para o fim do nosso papo, né? Queria muito agradecer a disponibilidade do Gustavo. Sei que não é fácil arrumar um tempo dia de semana, horário comercial, para bater esse papo com a gente. Enfim, a gente tem muito orgulho de ter a Armazém, enfim, como um cliente, assim, é um dos nossos primeiros clientes lá em 2020, é bem antigo, e que a gente tem muito orgulho de contar com vocês e de alguma forma ajudar vocês também no crescimento que vocês têm tido. A gente é um grande fã de vocês, assim, pelo que vocês fazem com a comunidade de vocês e pelo enfim, crescimento que vocês têm tido nos últimos anos que a gente acompanhou, né? A gente acompanha a abertura das lojas, algumas alterações que a gente tem que fazer nos dashboards quando tem loja nova, e a gente fica muito feliz com isso. Então eu queria muito agradecer a tua disponibilidade, Gustavo, por ter, enfim, topado esse papo com a gente. Eu vou abrir o espaço para você falar, ficar à vontade, falar as considerações. Eu agradeço aí, Daniel, Cláudio, galera, gente boa aí que a gente conhece. Eu agradeço não só pela competência, né, que vocês sempre prestaram nos serviços e tal, e assim, pelo fato da própria Dash, da própria Bianalytics existir, né, assim, porque... como eu falei, né, assim, às vezes a gente aqui, eu sei que esse podcast aí vai espalhar para o mundo, né, mas falando um pouco aqui de Natal, às vezes a gente não valoriza, né, eu acho que quem está aqui, né, eu acho que isso é um problema e eu tenho certeza que isso às vezes desestimula, né, eu tenho amigos que quando pode, assim, quando o negócio permite, é simples, né, às vezes o cara casou, tem filho e tal, aí não pode sair, né? Fica meio que ali. Mas, assim, é uma pena que a gente vê muitos talentos, né? Que poderiam estar desenvolvendo um bom trabalho aqui, saindo porque algumas empresas maiores e tal, às vezes não reconhece isso, né? Então, assim, a gente sabe que eu tenho certeza que o início, né? Principalmente, é uma luta, né? Assim, de vocês insistirem e persistirem, né? Então, assim, eu acho que é gratificante, eu fico feliz de ter uma galera aí como vocês que são bons pô, assim, é duro dizer isso, mas, sim, fizeram o esforço de ficar em Natal, porque faz muito mais sentido, às vezes, o cara ir logo para um grande centro e tal, e se desenvolver e conseguir fazer coisas legais, né? Eu acho que a gente tem algumas empresas grandes, mas não são tantas, né? E nem sempre a galera prioriza ou valoriza, né? Assim, né? Eu acho que queria parabenizar vocês também aí por prestar um bom serviço e estarem aqui
E isso com certeza ajuda o nosso mercado e fico feliz de saber que vocês também estão aí expandindo, indo para outras, atendendo, né? Eu tenho alguns amigos também que têm empresa de tecnologia e de prestação de serviço que estão expandindo. Nós somos uma empresa que saímos de Natal, Paraíba, Pernambuco, né? E a gente pretende continuar expandindo. Então, acho que é legal, assim, e eu sou muito feliz, assim, de ver que nossos parceiros locais, né? Quase todos são, estão se desenvolvendo e conseguindo, né? Abranger outros estados e tá expandindo aí. Pô, Gustavo, obrigado. E também queria agradecer meu querido amigo, sócio e parceiro de trabalho, Claudinho, por ter topado bater esse papo com a gente. Obrigado, Claudinho. Fica à vontade para essas considerações finais aí. Não, claro. Eu sou sempre grato aqui, adoro gravar o podcast com vocês. Gustavo, a gente já tem aí um nível de intimidade já até, né? Já até tomamos uma junto. Tomamos uma junto, já deixou de ser cliente, foi para parceiro, agora é amigo. Fico feliz, agradeço demais o convite. E é isso, estreitar os laços das empresas que são nativas, né, aqui de Natal. Os laços desde trabalho até também mais social e humano, que por trás de todo mundo, por trás de marceneiro, distribuidor, programador, todo mundo aqui, pessoa, né? Muito obrigado, viu, pessoal? Bom, e esse foi mais um episódio do Dados Cash. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, né? Então a gente tá no YouTube, com o podcast em vídeo. No nosso Instagram, @BianalyticData, também tem alguns cortes do podcast. E estamos em todas as plataformas de áudio. Então Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, você consegue encontrar o Dados Cash. E a gente se vê no próximo episódio.